Boa tarde. Hoje são 3 de setembro de 2018, segunda-feira. Estou aqui mais uma vez para fazer esse vídeo que tem como propósito falar um pouco de religião. Falo de religião porque andei envolvido nessa questão mais de 35 anos. E hoje estava refletindo naquilo que eu ouvi também de uma determinada pessoa, perguntando por que você é cristão? Por que você é cristão? E eu fiquei a pensar, por que no passado eu me tornei um cristão? E se perguntar isso às pessoas, muitas pessoas não vão saber o porquê ela ou ele é cristão. Eu me tornei um cristão por influência da minha mãe. Mas minha mãe se tornou cristã também por influência. Como todo o brasileiro é cristão devido à cultura. O cristianismo é uma religião que surgiu lá no Oriente Médio, lá em Israel, em Jerusalém, segundo a Bíblia cristã. Surgiu com Jesus e os seus 12 apóstolos. Segundo diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, que Jesus morreu, ressuscitou e apareceu aos seus discípulos e mandou que eles fossem por todo mundo pregar as boas novas, ensinando de que ele era o Machia, ou Cristo em grego. Então, cristão é todo aquele que crê que Jesus de Nazaré é o Messias ou o Cristo. Boa parte, muitos dos judeus, a minoria dos judeus acreditaram que Jesus era o Messias. Como os judeus não aceitaram, a maior parte dos judeus não aceitaram, essa mensagem foi levada a outros povos, como ele chama de gentios. E os gentios não entendiam nada a respeito de Machia, do que era o Machia judaico. Então Paulo, um discípulo de Jesus, pregou essa questão do Machia, dizendo que era um salvador, não da maneira que o judeu acreditava no seu Machia. Paulo ensinou ao povo um Machia celestial, ou um Cristo celestial, um ser divino que veio do céu. O gentio, como acreditava nessa questão de os deuses ter contato com os humanos, acreditaram, assimilaram. Eles acreditaram na crença avatar, os deuses tornando-se homem. Aí cresceu o cristianismo.
e atingiu a Europa. E através dos portugueses chegou até o Brasil. No ano de 1500, (22 de abril de 1500), chegou para aqui o cristianismo através com Cabral, Pedro Álvares Cabral, e os padres católicos trouxeram o cristianismo aqui para o Brasil. Aqui havia 5 milhões de índios que adoravam outros deuses, eram politeístas, e eles vieram implantar um monoteísmo que é trinitarista, e aí muitos índios teve que abandonar a sua crença politeísta, abandonar os seus deuses para se tornar cristãos monoteístas. Então, devido a essa influência, e por ser a primeira religião que chegou aqui no Brasil, a maior parte dos brasileiros e são cristãos. Então, os brasileiros, a maior parte dos brasileiros são cristãos porque a primeira religião que chegou aqui, vinda de Israel para Portugal, e de Portugal chegou até nós, para o Brasil, foi o cristianismo. O cristianismo católico romano chegou aqui. Então é por isso que você é cristão. De acordo com o ambiente que você vive, de acordo com a influência da cultura, é que você se tornou um cristão. Então, a maior parte das famílias são cristãs. Então, a tendência dos filhos é se tornar cristão. O pai é cristão, a mãe é cristão, e os filhos seguir aos pais. Seguir os costumes dos pais, a educação dos pais. E segue sem questionar, porque acha que está certo, que o certo é aquilo que a maioria aceita, e aí segue essa religião. Se viesse para aqui os muçulmanos, o islamismo fosse o primeiro a chegar aqui, com toda a probabilidade, a maioria dos brasileiros seria islâmico, seria muçulmanos. O profeta não seria Jesus, mas sim Maomé. Um salvador não seria Javé, mas sim Alá, devido à influência. Então, é como diz um certo escritor chamado Michel Sermer, ele diz: a cultura é que determina a que religião pertencer e a que Deus adorar. A cultura é que determina a religião e a que Deus adorar. Então, hoje eu sei disso, que eu me tornei cristão por causa disso. Aprendi sobre isso. Não porque o cristianismo é a religião verdadeira, é a única verdade, como pensam muitos cristãos, que ele é cristão, que crê em Jesus porque é a única verdade. Pois a Bíblia cristã diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele não diz que é uma verdade, ele é a verdade, diz a Bíblia. Então, o crente carrega isso, o cristão carrega isso, dizendo que o cristianismo é o caminho, é a única verdade, é o único caminho que conduz o homem a uma salvação do último dia. É a única verdade. Então, por isso eles tentam ganhar as pessoas, fazer prosélito, ganhar pessoas de outras religiões, alegando que a única verdade são eles, que o único ensino verdadeiro são eles. Muitos cristãos pensam assim. O islâmico também pensa assim, que ele é a verdade, que Maomé é o último dos profetas.
que o Deus Javé falou com Moisés, falou com Jesus e com os profetas, e que Maomé é o último dos profetas, e que a verdade agora é eles. Que essas religiões se corromperam e que a verdade agora é eles. Então é isso. E no meio do cristianismo, do próprio cristianismo, tem muitas vertentes dizendo que a verdade é eles. Eles é que têm o cristianismo verdadeiro. Os testemunhos de Jeová chamam os outros cristãos de cristandade. Que eles não são cristãos, não, são cristandade. Que eles se corromperam com outras doutrinas e eles não representam o verdadeiro cristianismo. Adventista diz o mesmo. Adventista diz o mesmo. O cristão no Brasil diz o mesmo. Então, dentro do próprio cristianismo, existe o etnocentrismo. A minha religião é certa, a tua é errada. A minha denominação é certa, a tua é errada. Então, as pessoas aceitam o cristianismo não é porque é a verdade. Não é porque é a melhor. É devido à influência. É devido à maioria ser. Aí a pessoa é influencializado pela maioria e passa a professar aquelas crenças, aqueles dogmas que tem no cristianismo. Então é isso aí. Agora, por que eu deixei de ser cristão? Eu fui cristão por influência da minha mãe e influência da sociedade em que eu vivo, aqui no Brasil. Agora, por que eu deixei o cristianismo? Antes de me tornar um cético, um ateu cético, eu já abandonei o cristianismo, mais ou menos uns 20 anos atrás, porque estudei judaísmo e achei o ensinamento judaico com fundamento a respeito do Mashiach, que Jesus não era o Messias esperado pelos judeus, que o Messias esperado pelos judeus não é um ser celestial, uma pessoa que vem do céu, não é parte de uma trindade, não é um Deus. O Messias dos judeus é um ser humano, um descendente de Davi, fruto de uma relação sexual, de acordo com as crenças judaicas e baseado nos livros proféticos dos judeus. E eu vim entender isso. Aí abandonei a crença de que Jesus era o Messias. Uma vez que eu abandonei essa crença de que Jesus era o Messias, ou Cristo em grego, eu deixei de ser cristão, não era mais cristão, não seguia mais os ensinamentos do cristianismo, passei a seguir o judaísmo. Crendo no Messias que ainda não veio. Deixei de ser cristão. Passei 20 anos envolvido com o judaísmo. Depois, me tornei um cético. Abandonei a questão religiosa porque usei a razão. Comecei a pensar, a raciocinar as contradições que há na religião, as contradições que há na Bíblia, principalmente quando eu passei a desconfiar de que a Bíblia não era a palavra de Deus, de que a Bíblia é um livro antigo, que tem muitas crenças antigas, que a Bíblia não é original, não é o primeiro livro nas sociedades, que a Bíblia não é infalível, palavra de Deus nenhuma. Então daí eu vim abandonar a questão religiosa, porque a Bíblia diz que a lua é um luzeiro e não é luzeiro. A Bíblia diz que a árvore deu fruto no terceiro dia, sem luz do sol, sem energia do sol, não é verdade. A Bíblia diz que a terra é parada e o sol é que gira em torno da terra. Então, por isso e outras coisas, eu fui desacreditando na Bíblia.
Tem na Bíblia dizendo que Deus se arrepende. Já em outro lugar diz que Deus não se arrepende. Que Deus não é um para que minta, nem filho de um para que se arrependa. No livro de Gênesis, no capítulo 7, verso 9, diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Se arrependeu de ter escolhido Saul. Mas os teólogos dão as suas explicações para isso aí. Para não querer aceitar que a Bíblia tem contradição. Eles dão suas explicações. Mas que não convence. Que não convence. Que uma mula falou, que um machado flutuou, que um homem subiu daqui da terra, levitou, sem ajuda de foguete, sem ajuda de nave espacial, que um homem entra numa casa com portas todas fechadas e ele aparece no meio. Então, isso aí, de acordo com a ciência, é impossível acontecer. Então, por isso eu fui abandonando a religião. Por causa dessas histórias da Bíblia e por saber que a Bíblia não é palavra de Deus e que Deus nenhum inspirou o homem a escrever livro nenhum e que não existe hoje livro sagrado. Nem cidade santa. Nem livro santo. Nem pedaço de terra santa, nada disso. Então, por isso eu abandonei a religião, porque eu usei a razão. Quando eu passei a dar ouvido à ciência da astronomia, à ciência da antropologia, à ciência da sociologia, à ciência cultural, essas coisas, eu vi que nada eu sabia, eu só sabia contar as histórias de Moisés, as histórias de Sansão, as histórias de Noé, que simplesmente foi plágio de outras religiões e eu não sabia disso. Quando eu passei a saber disso, o fundamento que eu tinha, que era a Bíblia, se ruiu. Eu não tinha mais fundamento para acreditar em Deus, em deuses e nem na religião como a obra de um Deus. E vim aceitar que toda religião organizada, todo pensamento religioso é criação do homem e evolui de acordo com a cultura. Que a cultura é que determina a que religião pertencer e a que Deus adorar. As religiões são diferentes porque as sociedades são diferentes, os costumes são diferentes. Por isso é que a religião, uma é diferente e não há harmonia de uma com a outra. O que tem em comum entre as religiões é uma coisa. A crença no sobrenatural. Isso aí, toda religião tem. Está em comum, está unido nisso aí. A crença no sobrenatural. Deus, Espírito, alma, Satanás e essas coisas. Então é isso aí. Eu me tornei cristão por influência da sociedade e por influência da minha mãe. Saí do cristianismo porque eu usei o intelecto, usei a razão, passei a estudar, passei a pesquisar. E isso me levou a sair do cristianismo e, por fim, abandonar o sistema religioso. Hoje sou um cético. Hoje sou um cético. Eu sou, como diz lá o título do meu canal, sou um livre pensador. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreva no meu canal, aperte o sininho para receber mais vídeos. Boa tarde e passa bem.